Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, em paz e com saúde e que vocês se conservem assim para que em breve nós estejamos juntos novamente. Eu, professor Maurício, dando continuidade ao estudo dos logaritmos e da função logarítmica, nós vamos estudar nessas próximas videoaulas o gráfico da função logarítmica. Então nós vimos na última videoaula que a função logarítmica ela é definida desta forma aqui: y igual a log de x na base 2. Nesse caso eu coloquei o y aqui atrás, tá? Ele pode ser escrito lá na frente também, y igual a log de x na base 2. Eu já escrevi desta forma justamente para deixar já no jeito, para a gente lembrarmos a equivalência da forma logarítmica para a forma exponencial. Ou seja, como que eu faço para resolver um logaritmo, né? Então, lembrando, log de x na base 2 é igual a y. O 2 é a base do logaritmo. O x é chamado de logaritmando e o y é o logaritmo. Então, como que eu faço para resolver um logaritmo? Eu faço assim: 2 elevado a y é igual a x, certo? Então, daqui eu tenho a seguinte equivalência. Qual equivalência que eu tenho? Eu tenho a equivalência exponencial, que 2 elevado a y é igual a x. Então, na forma logarítmica, o 2 é a base. Na forma exponencial, o 2 é a base da potência. Aqui é a base do logaritmo. O x, na forma logarítmica, é o logaritmando. E no caso, o x aqui é a potência. No caso, na forma logarítmica, o y é o logaritmo. E na forma exponencial, o y é o expoente. Ou seja, nós chegamos à conclusão que o logaritmo nada mais é do que um expoente. Ok? Muito bem. Então, nós vamos construir o gráfico da função logarítmica a partir dos seguintes dados. Nós vamos atribuir alguns valores arbitrários à variável x, tá? Lembrando que este x tem que ser um número real, positivo e diferente de zero. E esta base aqui também tem que ser um número positivo e diferente de 1. Ok, pessoal? Muito bem. Então, lembrando, ó, a base do logaritmo, da função logarítmica, deve ser um número maior do que 0 e diferente de 1. Beleza? E o x deve ser qualquer valor pertencente ao conjunto dos números reais, diferentes de 0 e positivos. Ok? Beleza. Então, vamos lá. Então, este conjunto aqui das variáveis x é o conjunto do domínio da função. E este conjunto das variáveis y aqui, que serão correspondentes às variáveis x, será o contradomínio da função. E, neste caso, este contradomínio da função será o conjunto imagem da função. Ok? Muito bem. Então, o que nós vamos fazer a partir daí? Nós vamos substituir o x da função logarítmica y igual a log de x na base 2, primeiramente por 1. Então, veja, eu tenho log, o x vale 1, na base 2 é igual a y. Como que eu faço para resolver isso? Vamos fazer a voltinha. Olha lá, 2 elevado a y é igual a 1, certo? Então, vamos fazer aqui embaixo, ó. 2 elevado a y é igual a 1. 2 elevado a que número dá 1? Eu tenho aqui uma equação exponencial. E como que eu faço para resolver uma equação exponencial? Eu devo igualar as bases da potência em ambos os lados da equação. No caso, aqui a base da potência vale 2. E aqui a potência aqui vale 1. Como que eu faço para transformar esse 1 numa potência de base 2? O 1 é 2 elevado a 0. Então, eu tenho que 2 elevado a y é igual a 2 elevado a 0.
porque 2 elevado a 0 é igual a 1. Observe que eu igualei as bases, 2 igual a 2. Portanto, se 2 elevado a y é igual a 2 elevado a 0, significa dizer que os expoentes também são iguais. Então, eu sei que o y, nesse caso, vale 0. Certo? Então, eu vou colocar o resultado aqui. Então, a imagem da função para o x igual a 1 é 0. Quem que será o par ordenado? Então, o x que vale 1 e o y que vale 0. Beleza, pessoal? Muito bem. Então, o que eu vou fazer a partir daí? A partir daí, eu vou colocar este ponto aí no plano cartesiano. Então, observe, 1 e 0. Aonde que eu marco este ponto no plano cartesiano? O 1 é o x, é o ponto da abscissa, né? E o 0 é o y, que é o ponto da ordenada. Então, quando o ponto de ordenada vale 0, a coordenada fica sobre o eixo das abscissas, 1 e 0. Fica aqui, ó, tá? Fica nesse ponto aqui, ó, 1 e 0, beleza? Então, esse é o primeiro ponto. Então, vamos lá. Vamos calcular agora para o x igual a 2. Então, eu tenho log de 2 na base 2 é igual a y. Então, eu faço a voltinha. 2 elevado a y é igual a 2. Então, 2 elevado a y é igual a 2. Quanto que vale o expoente desse 2? Ele não aparece, ele está oculto. Subentende-se que vale 1, porque 2 elevado a 1 é igual a 2. Observe que neste caso, as bases das potências já estão iguais, 2 igual a 2. Portanto, daqui eu já tiro que o y é igual a 1, certo? Propriedade do logaritmo. Sempre que o logaritmando for igual à base do logaritmo, o resultado do logaritmo vai ser igual a 1. Então, quem que é o par ordenado? O x que vale 2 e o y que vale 1. Então, eu vou colocar este par ordenado aqui no plano cartesiano. O x vale 2 e o y vale 1. Então, para o x igual a 2, o meu y vale 1. Beleza? Então, esta coordenada aqui, ó, 2 e 1. Beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou substituir o x por 4. Então, eu tenho log de 4 na base 2, igual a y. Vou fazer a voltinha. 2 elevado a y é igual a 4, certo? Então, aqui, ó, 2 elevado a y é igual a 4. Se eu fatorar o 4, ou seja, se eu decompô-lo em fatores primos, 4 por 2 dá 2, por 2 dá 1. Quantas vezes que eu dividi por 2? 2 vezes. Então, eu posso escrever 2 elevado a y é igual a 2 elevado ao quadrado. Eu igualei as bases. 2 igual a 2. Portanto, daqui eu tiro que o y é igual a 2. Certo? Então, 2 elevado ao quadrado dá 4. Então, o y igual a 2. Então, quem que é o par ordenado? O x que vale 4 e o y que vale 2. O que eu vou fazer a partir daí? Eu vou colocar no plano cartesiano. Então, o x vale 4 e o y vale 2. Então, o x vale 4. Aqui, ó. Vou usando a linha do papel quadriculado. E o y vale 2. Aonde essas linhas auxiliares se cruzarem, eu vou marcar o ponto. Aqui, ó. É a minha coordenada. 4 e 2. Beleza? Então, esta é a coordenada 1 e 0. Esta é a coordenada 2 e 1. E esta é a coordenada 4 e 2. Beleza? Agora, o x vale 1 meio. Então, o que eu vou fazer? Observe. Então, eu tenho log de 1 meio na base 2, igual a y. Então, eu tenho que 2 elevado a y é igual a meio. Vou fazer aqui em cima. 2 elevado a y é igual a meio. Sempre que eu tiver a potência 1 sobre alguma coisa, né? Observe. Então, significa que o expoente desse 2 aqui vale 1. Se ele está no denominador da fração e o numerador vale 1, significa que 1 sobre 2 é, na realidade, 2 elevado a menos 1.
Então eu tenho 2 elevado a y, que é igual a 2 elevado a menos 1. Observe então que as bases já estão iguais. Então o y nesse caso vale menos 1, certo? Então aqui o y vale menos 1. Então quem que será o par ordenado? O x que vale 1 meio e o y que vale menos 1. Então observe, 1 meio é a metade do 1, entre 0 e 1. Então aqui está 1 meio. Então meio e menos 1. Ó, tá facinho aqui, ó. Meio e menos 1. Então este ponto aqui vai ser a coordenada meio e menos 1. Beleza? Agora, para o x igual a 1/4. Então eu tenho log de 1/4 na base 2, igual a y. Vamos fazer a voltinha. 2 elevado a y é igual a 1/4. Então 2 elevado a y é igual a 1/4. Nós já vimos aqui embaixo que o 4 é 2 elevado ao quadrado, certo? Então eu tenho que 2 elevado a y é igual a 1 sobre 2 elevado ao quadrado. Se isso aqui está no denominador da fração e em cima é 1, significa que esse expoente 2 é negativo. Então eu tenho que 2 elevado a y é igual a 2 elevado a menos 2. Daqui eu tiro o seguinte: se essas bases já estão iguais, os expoentes também são iguais. Então, neste caso, o y vale menos 2, certo? Então, quem que será o par ordenado? O x que vale 1/4 e o y que vale menos 2. 1/4 é a metade de meio. Então, ó, entre o 0 e o meio, aqui, ó. Então, 1/4 e menos 2, está aqui. Então, esta coordenada é 1/4 de x e menos 2 de y. Beleza, pessoal? Agora que eu já marquei todas as coordenadas no plano cartesiano, eu vou ligar estes pontos. Este e este. Olha lá. Então, a mão livre mesmo, tá? Não vai dar para usar uma régua, porque este gráfico é uma curva. Ó. Olha que bonitinho. Olha lá. Beleza, pessoal? Está aí o gráfico da função y igual a log de x na base 2. O que é importante nós ressaltarmos neste caso é o seguinte: se você observar este gráfico, você vai perceber coisas muito interessantes. O gráfico, ele primeiramente intersectou o eixo y nesta coordenada aqui, ó, 1 e 0, né? Então significa que f de 1 é igual a 0. Ou ainda, eu posso escrever o seguinte, que log de 1 na base A é igual a 0, porque A elevado a 0 é igual a 1, beleza? Então, ponto de intersecção do gráfico da função logarítmica com o eixo das abscissas, 1 e 0, beleza? Uma outra observação importante é que o gráfico da função logarítmica, ele nunca vai pertencer ao segundo e ao terceiro quadrante, sempre ao primeiro e o quarto quadrante, tá? Então sempre estará no quadrante 1 e no quadrante 4, beleza? Uma outra coisa importante, a base desta função logarítmica vale 2. No caso, o a, que é a base da função, é maior do que 1. Sempre que a base da função logarítmica for maior do que 1, esta função será uma função crescente. Ok? Porque observe que da esquerda para a direita, esta curva está crescendo. Beleza, pessoal? Uma outra coisa importante que nós podemos ressaltar é que quanto mais próximo o x estiver do zero, mais próximo a nossa curva estará do eixo y. Porém, ela nunca intersectará o eixo y, ou nunca encostará no eixo y, ok? Ela sempre vai chegar cada vez mais próxima, mas ela nunca vai encostar no eixo y. Agora, observe, uma coisa muito interessante nós ressaltarmos é o seguinte: nós vimos na última videoaula que a função logarítmica é a função inversa da função exponencial,
não é isso mesmo? Então observe, se a função logarítmica é a inversa da função exponencial, então a função log de y igual a log de x na base 2 tem como a sua inversa a função exponencial log, olha só, a função log de x, né, é igual, então ó, log de x na base 2 é igual a y. Quem que é o inverso dessa função? É y igual a 2 elevado a x, tá? Então, esta função exponencial é a função inversa da função logarítmica. Interessante, né, pessoal? Agora, observe. No caso, se eu quisesse rapidamente escrever, fazer o gráfico desta função aqui, ó, só para que nós observemos uma situação interessantíssima. Quando x vale 0, 2 elevado a 0 é 1, certo? Então, quando x vale 0, quando x vale 0, o y vale 1. Então, qual que é o ponto? É 0 e 1, tá? Quando x vale 1, quanto que vale o y? 2 elevado a 1 é 2. Então, é 1 e 2, tá? 1 e 2. Aqui, ó. Quando x vale 2, quanto que vale o y? 2 elevado ao quadrado, 4. Então, o y vale 4. Então, 2 e 4. Tá aqui, ó. Tá? Quando x vale menos 1, o que que acontece? 2 elevado a menos 1 é meio. Então, o y vale meio. Então, menos 1 e meio. Tá aqui, ó. E tá 1 sobre 2, tá? Ó. E quando o x, no caso, vale menos 2, eu tenho que o y vai ser 2 elevado a menos 2, 1 sobre 4. Então, quando o x vale menos 2, o y vale 1 sobre 4. Está aqui, ó. Então, fazendo este gráfico aqui, observe o que vai acontecer. Ó, ele também não vai encostar no eixo y. E olha que desenho que vai dar. O gráfico da função exponencial, ele é simétrico ao gráfico da função logarítmica. Se você pegar uma régua, né, você vai observar o seguinte, ó, aqui passando passando aqui nesses pontos aqui, ó, que é uma reta, eu tenho que esta reta aqui, ela vai ser a bissetriz, ó, a bissetriz dos quadrantes ímpares, tá? Então, se você considerar que esta bissetriz dos quadrantes ímpares, o quadrante 1 e 3, fosse um espelho, observe que essas duas curvas, elas são exatamente simétricas, ó, elas se espelham, ó que legal, né? Então, a função exponencial, o gráfico da função exponencial é um gráfico simétrico ao gráfico da função logarítmica. Beleza, pessoal? É isso aí. Na próxima videoaula nós vamos fazer mais um gráfico de uma função logarítmica. Obrigado pela atenção. Fiquem com Deus, fiquem em paz e muito rock and roll. Yeah!